Pode ser muito bom, não parece que não recomendo isso. Hoje nós estamos aqui para mais uma fala, para a gente falar um pouquinho, né, a respeito da segunda vinda de Cristo. Percebe que, infelizmente, né, as igrejas não têm falado, né, a respeito da segunda volta de Cristo, e a gente tem visto aí, né, os sinais evidentes, né, que a vinda de Cristo está próxima. Né? A gente tem visto aí guerras, rumores de guerras, terremotos, né, acontecendo com mais intensidade. Recentemente, a gente tem visto notícias com relação à inteligência artificial. Né? Alguns anos atrás, a gente nem, não se falava muito nisso, mas atualmente tem se falado constantemente a respeito da inteligência artificial. E a gente sabe que a inteligência artificial ela está diretamente ligada à questão da imagem da besta. Então, nós temos aí muitos sinais, né, apontando aí para a segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de deixar para os irmãos algumas passagens bíblicas, né, que deixam bem claro que precisam estar na nossa mente a respeito da segunda volta de Cristo. Amém, irmãos? Então, a primeira passagem que eu queria deixar para os irmãos, eu anotei aqui, é da 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, ó, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parousia, né? Que no grego é parousia, que significa o dia do Senhor, ou seja, o dia da vinda do Senhor, e a nossa reunião com Ele. Né? Então, são duas coisas distintas, irmão, que vão acontecer no mesmo instante. Né? Ele está rogando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, são duas coisas distintas, mas que vão acontecer na mesma ocasião. Né? Quando ele vier, né, vai haver o que? A nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento. Aí o versículo continua dizendo, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Então, o dia de Cristo não está perto. Né? Aí Paulo vai explicar por que o dia de Cristo não está perto. Por que o dia do Senhor não está perto? Ele vai explicar no versículo 3. Né? Ele fala assim, ó, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim o quê? Né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa reunião com Ele. Está explicando, não vai ser, não está perto. Né? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Antes que se manifeste a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, duas coisas têm que acontecer: a apostasia e a manifestação do homem do pecado, né? Que Paulo chama de homem do pecado. Né? Daniel, por exemplo, chama de chifre pequeno. E o anticristo ele tem vários nomes, né, na palavra do Senhor. Então, duas coisas precisam acontecer: que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, o que é a apostasia? A apostasia é o afastamento da fé por uma quantidade grande de pessoas. Nós estamos vendo isso acontecer? Estamos, né? Muitas pessoas estão se afastando de Cristo. Né? Talvez você me pergunte, mas as igrejas não estão cheias? Né? O fato da pessoa estar na igreja não significa que ela está em Cristo. Né? Ela pode estar dentro da igreja e ser uma pessoa apóstata. Né? Ela vai na igreja simplesmente porque é uma reunião social, porque ela já acostumou a ir todos os dias, ou já acostumou a ir aos domingos. Né? Mas não quer dizer que ela já está em Cristo. Né? Ela pode estar na igreja e ser uma pessoa apóstata. Então, a apostasia, ou seja, o afastamento da fé, e a manifestação do homem do pecado. Não é preciso que haja manifestação, que haja um aparecimento
que haja o surgimento do homem do pecado. Então, irmãos, é preciso que ele surja, é preciso que ele apareça. Então, as pessoas vão saber quem é o homem do pecado, quem é o anticristo. Então, sem acontecer essas duas coisas, não vai haver a volta do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, isso que Paulo está querendo nos ensinar. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, por quê? Porque quando Paulo está falando dessa maneira, ele está dizendo o seguinte: a volta de Cristo não é uma volta iminente. O Senhor Jesus Cristo não vai vir a qualquer momento. Para que ele venha, essas duas coisas que têm que acontecer: né? A apostasia e a manifestação do homem do pecado. Né? Aí vamos ler aqui uma outra passagem que está, né, Mateus 24, versículo 21. Né? Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso. Ele fala assim, ó: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então, ele está falando de uma grande aflição, como nunca houve. Aí algumas pessoas vão dizer, mas Mateus 24 está falando da destruição do templo no ano 70. Não, irmão, Mateus ele fala realmente um pouco da destruição de Jerusalém do templo no ano 70, mas as coisas que Mateus fala está apontando também para o tempo do fim. Então, essa grande aflição, como nunca houve, não ocorreu no ano 70. No ano 70 não ocorreu aflição, sim, mas não como nunca houve desde o princípio. Ele está falando o quê? Jesus está falando da grande tribulação. A grande tribulação, sim, vai ser uma aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Aí ele continua, Mateus 24, 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que ele está falando? Ele está se referindo ao versículo 21. O que vai acontecer logo em seguida a tribulação daqueles dias? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Percebe, irmão, que Jesus está falando coisas que irão acontecer antes da vinda dele. Né? Então, essas coisas aqui vão acontecer, né? Tem que acontecer, vão acontecer antes da vinda de Deus. Né? O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Aí o versículo 30 diz: então, né, aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, irmãos, quando Jesus aparecer no céu, né, depois dessas coisas que eu falei no versículo 29, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então, perceba que isso aqui vai acontecer quando? Após esses sinais, né? E após a grande aflição daqueles dias, ou seja, após a grande tribulação. É isso que Jesus está querendo dizer. E esses sinais aqui da questão do sol escurecer, da lua não dar sua claridade, isso aqui também foi dito pelos profetas. Né? Então, se você for lá no profeta Joel e no profeta Isaías, né, eles vão estar falando exatamente isso aqui. Né? Quando a gente vai lá para o Apocalipse, capítulo 6, onde ele vai falar do sexto selo, o sexto selo fala exatamente isso aqui, desses sinais que vão acontecer antes da vinda de Cristo. E por último, eu queria deixar mais uma passagem que está em Daniel 7, versículo 21, que diz assim: ó, e eu olhava, e eis que este chifre, que chifre é esse? É o anticristo, né? Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Então, quando que o chifre vai fazer guerra contra os santos? Ele vai fazer guerra contra os santos durante a grande tribulação. Né? Então, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Ao versículo de Daniel 7, 22 diz: ó, até que, né? Então, está falando de uma coisa, um procedimento que vai se seguir após isso, né? Ó, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o que vai acontecer após essa perseguição, após essa guerra do anticristo com os santos? Né?
o ancião de dias, que é Cristo, ele vai vir, vai fazer justiça aos santos, e vai vir o tempo em que os santos vão possuir o reino, ou seja, o reino de Deus. Então, percebe, irmãos, a clareza dessas passagens, né, que falam a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo após a grande tribulação. Então, são essas passagens aqui que tem que ficar bem claras na nossa mente. Tem que ficar bem. Nós temos que guardar bem no nosso coração essas passagens, né, que falam a respeito da volta de Cristo. Né. Tem outras passagens também, mas eu queria deixar registrado, né, nessa pequena meditação, essas três passagens. Né. Então, eu queria, nessa oportunidade, então, né, deixar para os irmãos, né, para a meditação, essas passagens da Escritura que falam a respeito da volta de Cristo. E vamos estar atentos, irmão, vamos estar perseverantes, né, vamos santificar a nossa vida, né, vamos estar firmes no Senhor, para que verdadeiramente nós possamos, né, ser alcançados por essa bênção tão maravilhosa que será o arrebatamento da igreja. Né, irmãos? Então, essa meditação que eu queria deixar aos irmãos, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou aí do vídeo, peço aí que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Lemos? Nós temos aí diversos estudos da palavra do Senhor, né, aqui no nosso canal. Lemos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.